E aqui agora a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre gestão, né? Gestão e planejamento, né? A gente precisa se planejar para participar do festival, a gente precisa se planejar para estarmos ativos, precisamos se planejar para a gente estar entendendo muito bem o que nós estamos fazendo. Não adianta mais a gente ser a mesma coisa que nossos pais eram, que nossos avós eram. Hoje, a gente precisa ser cada dia mais profissional. E como a gente ser profissional tem uma boa gestão? Tem a gente, como é que a gente pode ser profissional sem a gente cuidar dos nossos negócios, das nossas finanças, né? Ana Paula falou muito bem aí sobre alimentos seguros, segurança alimentar, sobre processos produtivos, sobre controles, né? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse outro lado, que não são os processos produtivos, mas os controles da empresa, né? Opa, desculpe, eu acabei colocando o slide ao contrário. Bom, aí falando um pouquinho, né? A gente já atua há mais de 20 anos como consultor e mentor de empresas de comércio e serviço, e nos últimos anos focando prioritariamente a área de bares e restaurantes. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre gestão e planejamento, sobre gestão estratégica, né? E como é que a gente pode pensar o gestão estratégica? A empresa não é caixinha. O nosso restaurante, o nosso bar, a nossa barraca de praia, o nosso empreendimento de alimentação fora do lar, ela não é uma caixinha de financeira, de compras, de gestão de pessoas, gestão de marketing, inovações, de planejamento. Nós precisamos entender que nós estamos num ecossistema e que tudo tem que estar integrado, né? Então, a gente tem que pensar no planejamento, replanejamento dos nossos negócios, a gente tem que pensar em indicadores de resultado, gestão financeira, indicadores de resultados, gestão de compra e estoque, gestão de pessoas, gestão de marketing, inovações e processos, mas tudo pensando isso de uma forma uniforme e de uma forma integrada. Se eu pensar somente em gestão financeira e não pensar na gestão de pessoas, eu não vou para lugar nenhum, né? Se eu pensar que eu comprei melhor um produto essa semana e eu tenho que gerar nessa compra desse produto informação para o marketing vender, olha, essa semana eu consegui comprar uma pescada amarela, já que a gente está falando aqui de muqueca, né? Mais barato do que eu comprava semana passada. Em compensação, o camarão essa semana subiu de preço. Se eu tenho essa informação, se eu gero indicador de resultado, né, eu sei, na minha engenharia de cardápio, né, que hoje eu vou ganhar mais dinheiro vendendo muqueca de pescada amarela. Então, eu comunico para o meu marketing, o financeiro e o estoque comunica para o marketing, olha, vamos vender pescada amarela, muqueca de pescada amarela essa semana. Assim como o marketing vai divulgar isso aí, e assim como os nossos colaboradores precisam ter conhecimento. Se alguém chega no nosso restaurante e o nosso garçom diz, olha, a moqueca de pescada amarela essa semana está fantástica, a probabilidade de alguém comprar a moqueca de pescada amarela é muito grande. Então, quando a gente fala aqui em gestão estratégica integrada, é que a gente não pode pensar um negócio de uma forma só. Mas aí, começando passo a passo, vamos pensar no nosso planejamento do nosso negócio. Qual é o conceito da nossa casa?
nós estamos pensando estrategicamente para quem é que a gente quer atender. Quem é o nosso público-alvo? A nossa empresa, a nossa identidade da nossa empresa reflete o que é que está querendo com a casa? Ou, muitas vezes, a gente tem uma casa que a gente quer sofisticar demais a casa para atender o cliente que está na praia. Ou a gente quer atender, muitas vezes, o cliente que está na praia de qualquer forma. A gente tem que pensar qual é o nosso público, que público a gente quer atender, qual é o nosso posicionamento e como a gente vai adotar esse posicionamento. Isso é uma questão que tem que ficar muito bem bacana, muito bem transparente nesse processo. E aí vem o outro pilar que a gente considera importantíssimo, que é gestão financeira e indicadores de resultado. Né? Gestão financeira e indicadores de resultado. E quando a gente fala nesse pilar, a gente tem que pensar muito estrategicamente. Formação de preço, né? Como é? A gente tem algum tipo de controle? Não interessa em quê. Eu posso controlar no melhor sistema do mundo ou num sistema simples. Eu posso controlar numa planilha de Excel. Ou, por que não, posso controlar no livro caixa. O importante é que eu controle e tenha, extraia desse controle melhores informações para ajudar a gente a tomar decisões. Não basta só a gente ter uma boa ideia, ser carismático, ou ter talento para cozinha ou uma boa receita. A gente precisa ter controles financeiros. A gente precisa ter controle financeiro. E quando a gente tem controle financeiro, a gente vai tomar decisões mais acertadas. E a gente tem uma série de controles financeiros que a gente pode explorar. Diário de caixa, controle de estoque, contas a pagar, contas a receber. Muita gente diz para mim, poxa, Márcio, eu não tenho contas a receber, eu só vendo no cartão. E o cartão lhe paga? O dinheiro que você passou na maquininha ali entrou na sua conta? A taxa que a operadora adquirente de cartão está ali cobrando, a taxa que contratou com você? Quantas vezes eles mudam de taxa e a gente não sabe? Então a gente precisa entender melhor e nós temos contas a receber. Todos vocês têm contas a receber. Apenas quem vai pagar vocês não é o cliente final que consumiu. Quem vai pagar vocês é adquirente de cartão. A gente tem controle bancário, a gente tem fluxo de caixa, a gente tem demonstrativo de resultado do exercício, DRE, a gente sabe se a gente está ganhando ou perdendo dinheiro. Enfim, olhe quantos controles financeiros a gente pode ter. Né? E aí, muitas vezes, a gente produz uma série de controles financeiros e tem lá. Muitas vezes a gente pergunta, você sabe qual é o seu ticket? Você tem controle de ticket médio? Ah, o sistema tem. Você tem, sabe quanto você faturou no mês? Ah, se eu procurar no sistema, tem. Você sabe qual é o produto mais vendido? Ah, no sistema tem. Então, às vezes, a gente gasta um dinheiro danado para ter um sistema, a gente gasta um dinheiro para ter gente para alimentar o sistema, a gente, às vezes, gasta, a gente não tem um sistema, tem uma planilha, e a gente constrói nisso aí um bando de dados que não serve de nada para a gente se a gente não botar inteligência nesse bando de dados e transformar esse bando de dados em indicadores de resultado. E o que são indicadores de resultado? Né? São informações que precisam ser analisadas para apoiar a gente na gestão e ter resultado. Não adianta eu ter informação, esse bando de dados no sistema, se eu não botar a inteligência desse bando de dados, transformar em indicador de resultado. E o próprio nome já diz, eu preciso gerar informação. Informação. Eu preciso fazer com isso se transforme em uma ação. Eu preciso trazer princípios para que isso se transforme em uma ação
e me auxilia na tomada de decisão. Eu preciso ter controles financeiros dos dados, eu preciso gerar indicadores de resultados e eu preciso utilizar esses indicadores de resultados para tomar decisão. E aí, olha, uma série de indicadores de resultados que tem aqui. E a gente poderia falar de mais algumas centenas de indicadores. Lucratividade, a gente está perdendo ou ganhando dinheiro, qual é o ponto de equilíbrio, quanto é que eu preciso vender para a empresa não ter lucro nem prejuízo, qual é o nosso ticket médio, né? Quanto a média de cada cliente consome na casa, qual é a nossa margem de contribuição, quantos na semana, quantos estão no delivery, quantos estão no atendimento presencial, qual é o custo da mercadoria vendida, o CMV, quanto é. E aí a gente vê, por exemplo, a gente tem um faturamento de R$ 6.000 por colaborador. Esse colaborador custa para a gente em torno de R$ 2.000, ou seja, um terço do que a gente vende é para pagar o colaborador. Será que a nossa empresa vai ser viável em relação a isso? E as nossas perdas? Produto que estraga, que está vencido, como a Ana Paula falou hoje, ele é descartado e a gente controla as nossas perdas. O que sobra do buffet no dia, no final do dia, a gente tem controlado isso. Quanto é que a gente está gastando de energia? Quanto é que a gente está gastando de água? Qual é o comparativo desse percentual? Qual é o comparativo percentual? Aumentou ou diminuiu referente ao mês anterior? Quais são as nossas despesas operacionais, que é tudo que a gente gasta para a operação da empresa, né? Despesas com pessoal também, faturamento quando a gente está vendendo, taxa de conversão, né? Endividamento e rotatividade da mesa. Olha quantos indicadores tem aqui e quantos tantos outros a gente pode pensar em ter. E aí agora eu vou falar um pouquinho de gestão de estoque, né? Em gestão de estoque, que também é um outro pilar integrado ao processo. E quando a gente fala em gestão de estoque, a gente tem que falar em custo da mercadoria vendida. E aí, muitos da gente, a gente tem controle de estoque, a maioria não tem, né? Mas é importante a gente saber, pelo menos, o que é que nós temos em casa. E o custo da mercadoria vendida é uma equação que começa o mês, mais as compras de produtos e insumos do mês, menos o estoque final. Isso é um dado perfeito. Eu controlo tudo que eu. Gente, travou para mim, para vocês também, ou só é problema meu? Para mim também travou. Travou. Para mim também travou. Vou tentar contato com ele aqui para a gente retornar. Só um minutinho. Caiu a conexão dele, ele está retornando. Opa, desculpe, eu acho que minha conexão caiu aqui. Isso, o retorno. Caiu sim, Márcio, o retorno. Bom. Todos estão me ouvindo aí?
Estou lhe ouvindo bem e estou vendo a tela. Sim. Maravilha. Então, é, eu estava falando do mundo ideal é quando a gente tem no sistema, um sistema que tem módulo de produção, de composição, de manipulação, que a gente tem o CMV real. Mas se eu não tenho, eu posso tentar fazer o inventário de estoque todo início de mês. Então, se eu controlo tudo que eu compro, eu tenho o CMV, que é igual ao estoque inicial, mais as compras, menos o estoque final. Né? E hoje mesmo eu estava com uma cliente que ela não tem um sistema, vai implantar o sistema agora mais completo, mas ela faz o inventário de estoque e ela tem uma planilha de controle de estoque que diariamente ela vai alimentando essa planilha de controle de estoque. E se, infelizmente, a gente não tem como a gente ter um controle de estoque nem ter o estoque final inicial, a gente não vai ter um resultado tão preciso, mas eu posso adotar, hipoteticamente, a compra dos produtos e insumos do mês como CMV. É claro que isso vai dar uma distorção. Se a gente está falando aí, muitos aqui que vivem do verão aí, a gente está falando de muqueca. Quando chega esse período aqui, a gente vai comprar muito peixe, muito camarão para estocar, muito marisco para estocar para o verão. E aí o nosso CMV, que as nossas compras do mês vão lá para cima, porque a gente está comprando agora em outubro, novembro, dezembro, o que a gente vai vender em janeiro, fevereiro e março. E isso pode dar uma distorção. Se eu pensar isso de uma média de 6 meses, por exemplo, isso pode se diluir. Mas se eu for analisar somente o CMV do mês de outubro, de novembro, de dezembro, ele pode ser muito alto em função de janeiro, por exemplo, e como eu já tenho estoque alto vindo de dezembro, eu vou vender muito em janeiro e vou comprar menos. Então, essa, se a gente olhar a realidade de muitos de vocês que vivem em regiões de praia, regiões que o turismo de sol e mar é bem bacana, isso pode afetar isso diretamente. Beleza. Mas, seguindo aqui nosso papo, além do controle do CMV real, é importante também a gente ter controle de estoque. E para ter controle de estoque bem organizado, a gente precisa saber as nossas compras, a gente precisa saber o que é que a gente manipula, o que é que a gente transforma de produto. Por exemplo, quando eu pego o camarão, por exemplo, eu posso ter o camarão para fazer um camarão a alho e óleo, que ele está lá com casca. Eu posso filetar ele, limpar ele para fazer um camarão para usar na muqueca. Então, eu tenho o mesmo produto, que é o camarão, que eu gero um ou mais produtos em estoque. Ou eu posso produzir. Quando eu falo que eu pego tempero, misturo os temperos e tenho lá porcionado à base da muqueca, eu tenho uma produção. E a composição é quando sai o produto, quando eu chego, que o cliente ele pediu, o garçom comandou e saiu o produto, eu dou baixa automaticamente nos ingredientes desse produto. Gradativamente, periodicamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, bimestralmente, a depender da importância do produto, do insumo ou do produto, eu faço auditorias periódicas de estoque, que é para saber se o estoque real que está na casa é um estoque que deveria ter. E, por fim, eu vou analisar e vou fazer medidas corretivas com esses produtos. Enfim, com tudo isso, a gente vai saber qual é o nosso CMV real de nossos produtos. E aí, muito bacana isso também, é a gente fazer a nossa formação de preço de venda. O que é a nossa formação de preço de venda? Aí muitos perguntam, como é que você faz? Eu vejo quanto custa a proteína e multiplico por 3.
por 4, por 5. Ah, eu vejo quanto o meu cliente, o meu concorrente está vendendo e boto o preço de venda igual. Um pouquinho mais barato às vezes. Ah, eu quero vender, que eu quero ter um funcionamento bacana, eu quero vender mais caro do que meus concorrentes. Mas mesmo que a gente tenha qualquer um desses posicionamentos, né? Qualquer uma dessas formas, eu preciso saber exatamente quanto é que custa o nosso produto e quanto é que a gente pode vender. E primeiro, a gente precisa ter as nossas fichas técnicas, né? A gente precisa ter as nossas fichas técnicas. Quanto é que custa aqui? A gente está falando aqui uma ficha técnica de uma costela bovina, né? Quanto é que custa 500 gramas da costela? Quanto é que custa 100 gramas do molho barbecue? E quanto é que custa 100 gramas de batata, 300 gramas de batata frita? Esse produto, essa porção dessa costela barbecue, custa para a gente R$ 16,21. E quando a gente fala isso aí, a gente pensa aqui, primeiro, como é que está esse processo? Quanto é que custa isso para a gente? E aí a gente vai entrar num processo de compra em relação com os nossos fornecedores. Como é que eu estou comprando? Eu estou negociando bacana com fornecedores, né? E aí a gente falou um pouquinho lá de engenharia de cardápio. Estou falando aqui um pouco mais rápido para que essa temática é muito vasta, para que dê tempo a gente processar bem. E aí, quando a gente fala em engenharia de cardápio, a gente divide o cardápio da gente em 4 quadrantes. O produto estrela é o produto que vende bem e tem uma grande lucratividade, né? Ele tem uma alta popularidade, vende bem e tem uma alta rentabilidade, lucratividade. Então, esse é o nosso produto que eu tenho que é o nosso produto estrela que eu tenho que pensar nele de uma forma diferente. E eu tenho um produto cavalo de corrida, né? Ele vende muito, tem uma grande popularidade, mas a rentabilidade dele é pequena. O que é que eu preciso fazer para aumentar a rentabilidade desse produto, né? O que é que eu preciso fazer para aumentar a rentabilidade desse produto? Eu posso mexer na receita, eu posso aumentar o preço, eu posso mudar a apresentação para, sei lá, diminuir talvez um pouquinho a quantidade. O que é que eu posso fazer para aumentar a rentabilidade desse produto? Eu tenho um produto que quebra-cabeça. Ele tem uma rentabilidade excelente, mas vende pouco. Poxa, se eu divulgar mais esse produto, se eu chegar e o cliente que chegar na casa, o garçom apresentar, olha, o produto tal hoje está fantástica, fantástico. A cada 10, 3 vão querer comprar. E eu tenho um produto cachorro que ele vende pouco e tem uma rentabilidade pequena. Eu preciso analisar se vale a pena ou não manter esse produto no cardápio. Então, gente, fortalecendo aqui, somente conhecendo o nosso negócio, a gente pode tomar melhores decisões. Aí vamos falar de gestão de pessoas. Gestão de pessoas é outro tema muito importante. A gente tem uma empresa focada em pessoas, gerida por pessoas, operada por pessoas e feita para pessoas. E muitas vezes a gente não se preocupa com a nossa relação com as pessoas. Há algum tempo eu venho discutindo aqui e tenho pensado muito nesse novo momento da gestão de pessoas, nesse novo momento da relação de trabalho, nesse novo conceito de as pessoas querem hoje trabalhar principalmente pelo propósito. É claro que o dinheiro é importante no processo. A gente está no mundo capitalista e o dinheiro é importante. Mas como é que eu vou ter um clima bacana dentro da empresa? A gente tem relação com as pessoas, a gente conversa com os nossos colaboradores,
Nós temos reunião periódica com eles, nós envolvemos as pessoas no nosso processo de gestão. Então, outro ponto extremamente importante aí para a gente refletir é como a gente está envolve as pessoas. E as pessoas precisam entender que elas são muito mais do que um cortador de cebola, do que alguém que está na cozinha que vai preparar uma moqueca, mexer um pirão ou levar uma cerveja para a mesa. As pessoas estão dentro da empresa para participar da experiência do cliente, algo que daqui a pouco a gente vai ver com Laís aí na oficina de marketing, né? Enfim, segundo momento, relacionamento. O relacionamento interno. Como é que é tratado esse relacionamento interno das pessoas, né? Às vezes a gente contrata as pessoas pelo currículo e demite pelo comportamento. Eu gosto muito de... A gente vive... O nosso Brasil é um produto... O futebol é muito forte, né? E eu gosto de comparar um restaurante com um time de futebol, em que a defesa é a equipe de produção, a equipe de retaguarda. E o ataque é o time de vendas. Então, se o ataque faz gol e a defesa toma gol, não adiantou nada fazer gol, a gente vai sair do empate do mesmo jeito. Mas se a defesa ataca junto com o ataque e faz gol, e o ataque defende junto com a defesa e não toma gol, o time sai vencedor. No restaurante não é diferente. Não existe área de vendas e área de produção. Existe a gestão do empreendimento. E nós temos que, se há um problema, ele precisa ser resolvido. Depois nós apuramos de quem foi a culpa, mas o problema precisa ser resolvido. Então, é um outro ponto importantíssimo. E sempre está treinando a equipe. Outro pilar muito importante é a gestão de marketing. Que nesse momento aqui eu não vou falar muito, ou melhor, não vou falar nada, só mostrando aqui que eles têm que estar integrados, porque a Laís vai falar muito bem sobre esse. Nós vamos ter, logo em seguida aqui, o papo com a Laís Soledade, que vai falar um pouquinho sobre marketing para bares e restaurantes. E inovações em processo. Eu preciso estar sempre inovando. Eu preciso pensar no delivery. Eu preciso pensar no delivery como um novo negócio. Enfim, como a gente pode aprimorar o nosso negócio. Enfim, gente, eu queria deixar bem claro aqui, bem nesse momento, a gente abrir um papo aqui sobre empresas de bares e restaurantes. E aqui no grupo aqui nós temos várias pessoas ou que que estão fazendo consultoria comigo hoje, ou que já fizeram, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem muito importante. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Enfim, se a gente hoje não pensar nos nossos controles, gerar indicadores de resultado, utilizar esses controles, esses indicadores de resultado para medir os nossos resultados e ajudar a gente na nossa tomada de decisão, a gente pode não ter um bom sucesso daqui para frente. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês e